E aí, pessoal, tudo bem? Tô aqui hoje para a gente fazer uma discussão do gabarito oficial da PUC para um possível pedido de revisão, para que você esteja ali bem amparado, para quando pedirmos a revisão, pedirmos corretamente ali para a gente conseguir a justiça aí na correção, beleza? São 3 questões, né, pessoal? Comentáriozinho rápido, né, que é o seguinte, a primeira questão, dá uma olhada aí. A primeira questão é uma reação orgânica, como tradicionalmente a PUC faz, né? E aí é uma reação de substituição aromática, que vocês conhecem. E, assim, logo no texto ele fala em halogenação. Observa aí, gente, logo no texto. Então, não pode deixar dúvida. Você vê que tem um produto lá que é o HCl. Então, se é o HCl um produto, o benzeno está reagindo com gás cloro. Então, a primeira pergunta dele é a fórmula molecular da substância 1, que é o cloro, o Cl2, né? Não dá para errar. E ele quer depois a estrutura da substância 2, que é o produto, que vai ser o clorobenzeno. Ele quer a estrutura e pede para utilizar a notação em bastão. Só uma crítica rápida, né? Como é que a gente vai fazer isso que não seja em bastão, né? Só se a gente for pro arcaico botar os 6 carbonos do benzeno representados. Ninguém faz isso. A gente já bota o benzeno no hexágono e puxa lá uma ligação para o cloro. É óbvio que a representação mais simples que qualquer um vai fazer é a forma bastão, né? Então, essa letra A, ele é bem simples. Eu acho que não tem muito problema no gabarito, não. O possível problema é você se confundir e olhar ali em cima da seta o cloreto férrico, que é apenas o catalisador da heterólise, né, da substituição eletrofílica aromática, e você, de repente, colocar o cara para reagir. Acho difícil, então não tem muita dúvida, não tem muito problema nessa letra A, não, pessoal. Na letra B, também não, ele pede a hibridação do benzeno, dos carbonos do benzeno, e depois pede para você contar as ligações sigma que também tem no benzeno. Então, os 6 carbonos do benzeno têm uma ligação π, cada um dos 6 tem. Então, eles são carbonos sp2, né? E aí, ao contar as sigmas, a gente conta as 6 sigmas do anel e mais as 6 que tem com o hidrogênio. Então, também não tem muito problema a letra B dessa questão 1, né, gente? A letra C, menos ainda. Ele pede a classificação do hidrocarboneto ao qual o benzeno faz parte. Então, você tem que escrever aromático, tá? Não tem jeito. Hidrocarboneto aromático, então aromático, tá? Se não escrever isso, fica difícil. Acho também que ninguém deixaria de responder corretamente isso aí, não. Eu quero chegar à conclusão que a primeira questão, ela não te dá muita abertura para pedido de revisão, né? Ou você acertou ou você errou. Algumas pessoas já me falaram que lá na reação orgânica da letra A, colocaram uma alquilação, botaram clorometano, substituíram, que também dá HCl no final. Pois é, mas não cabe esse pedido, porque ele foi bem claro no texto quando ele fala em halogenação. Então, a halogenação do benzeno é botar alguém da família 7A. Como o produto é HCl, só pode ser o gás cloro, beleza? Não precisa botar que é estado gasoso, é só botar Cl2, tudo bem? Pronto, agora temos um problema. A segunda questão, né, ela tem um erro no gabarito. Mas é um erro leve, tá, gente? A PUC cometeu um erro na matemática, na potência de base 10, né? E como a PUC ainda não, até esse momento que eu estou gravando, ela ainda não lançou a errata, eu tenho certeza que ela vai lançar, tá? Eu vou já comentar o que está errado, mas a PUC ainda não lançou a errata, tá? Que é o seguinte, eu vou até para o quadro agora, você está com o gabarito aí, com a questão, me acompanha, por favor. É o seguinte, gente, essa questão, ela tem um erro bobo, ela é a questão mais trabalhosa da prova, mas a PUC também faz isso com frequência, bota sempre uma questão que dá mais trabalho, né? Então a questão fala sobre aquele ocorrido lá em Santos, que começou a pegar fogo naqueles tanques que armazenavam gasolina e álcool combustível, etanol, né? E ficou queimando ali durante muito tempo, os bombeiros não tinham o que fazer, não sei se vocês lembram disso, ficou ali passando pelos telejornais o tempo todo aquilo queimando, basicamente foi controlado quando acabou de queimar todo o combustível. Então queimou muita coisa. Aí a PUC pegou o caso e fez ali uma questão muito bem feita, não dá para reclamar, mas a PUC errou no gabarito, errou uma conta ali, errou um detalhe. Só vou mostrar o erro, porque senão vira
uma aula de resolução de questões. E não é esse o propósito, mas vou te mostrar o erro. Observa aqui no texto, a PUC fala que cada tanque tinha... Ó, olha aqui, vou colocar aqui como a PUC colocou. Vê se não é isso, gente. 6 milhões de litros. A PUC usa claramente no texto que cada um tem 6 milhões de litros de combustível. E aí ele vai e pede para fazer o cálculo e o primeiro item, a letra A, ele pede para escrever equação balanceada. É o único item que se safou, que está com o gabarito certo porque não envolveu o cálculo. Então ele pediu a equação balanceada da combustão do etanol. A gente vai lá e faz etanol mais O2, CO2 e água, porque ele foi bem claro, combustão completa, não deixa dúvida, você coloca sempre CO2 e água no produto. A única coisa que pode acontecer em relação a essa letra A é o seguinte, o gabarito oficial traz, como você está vendo aí, traz o álcool no estado líquido e a água no estado líquido. E os outros não tem dúvida, o oxigênio é um gás e o CO2 é um gás. Agora, você pode ficar com essa dúvida. Marcelo, eu só coloquei a reação e não botei os estados de agregação, né? Eu botei só C2H6O mais O2 e tal, balanceei direitinho, se não balancear vai perder ponto. Balancei direitinho, mas não coloquei líquido, e líquido vai ter erro. O gabarito não faz menção, ele só coloca a reação. Mas, obviamente, ele não tem como te dar errado. Até porque, se for levar a sério, a queima não acontece com etanol no estado líquido, e sim no estado gasoso. Então, se você não colocou estado nenhum, fica tranquilo que a questão vai estar certa, tá? Ele tinha que fazer um comentário, ou então tinha que fazer um genérico sem estado nenhum. Eu creio que ele colocou os estados líquido para o etanol para a água, porque teve um dado, um dos 5 dados da questão, tinha a queima da gasolina, e ele botou líquido na gasolina e líquido na água, mas isso não faz a menor diferença, porque não tem conexão nenhuma. Acho que você pode ficar tranquilo em relação a quem não botou estado de agregação nessa reação de combustão, beleza? Mas o problema da questão está nos itens B e C, porque no item B ele pede a massa do CO2 formada em toneladas com aproximação em decimal para zero por conta da queima total do combustível. E aí, enfim, é uma questão longa, né? Ele está queimando esse combustível todo, mas ele ainda falou que tinha 5 tanques de gasolina e 1 de etanol, então teve que ainda multiplicar isso por 5, enfim. O problema que a PUC trouxe, o erro da PUC, foi um erro, não foi um erro conceitual, tá, gente? Foi um erro de falta de atenção e certamente haverá uma errata. Que foi o seguinte, ele dá a densidade da gasolina, foi aqui a passagem, ó. E a densidade da gasolina, escrito na questão, é 0,70 gramas por ml. Observa aqui, tá? Essa é a densidade. E aí, aqui está em litros. A PUC, então, cometeu que erro? Ela, quando pegou esse volume e colocou aqui, ela colocou como se aqui fossem litros, galera. Então, ela colocou direto aqui, ó. E aí multiplicou e viu lá a massa que já veio em gramas. Então, tá errado. Para ela usar o 0,7, ela teria que pensar 0,70 quilogramas por litro, que é a mesma coisa do grama por ml. Concorda aí, ó? Botei 10 ao cubo aqui, mas botei 10 ao cubo aqui também. Então isso aqui é a mesma coisa. Gramas por ml, quilo por litro. Foi assim que eu fiz a questão. Aí coloquei aqui direto e veio em quilo e não em grama. Enfim, a PUC cometeu um erro de casa decimal, ou seja, muitas casas, né? 10 ao cubo. Então, onde você vê o gabarito 74 toneladas, na verdade é 74 mil toneladas. Tá? Ela deu um vacilo aqui, ó. Ela pegou litro e botou aqui como se a densidade fosse grama por litro. Mas não é, tá bem claro aí, gramas por ml. Então, um errinho. Claro que você que fez certo, a PUC vai fazer uma errata sobre isso, fica tranquilo, tá? Mas isso também se repetiu no item C, né? Porque o item C faz um cálculo de energia liberada em cada tanque de gasolina. E aí, de novo, na hora que foi passar de volume de tanque para massa de gasolina, ele também cometeu o mesmo erro, tá? Então, tem um erro matemático, tá bom? Fiquem tranquilos. Tudo que é resposta que você viu no gabarito oficial, na verdade, ele tem que ser vezes 1000, tá? O do item B é 74 mil toneladas e no item C dá 2 vezes 10 elevado a 11 quilojoules. Quando a PUC botou 2 vezes 10 elevado
a oitava tem que estar elevado a 11. Então, sempre 10 ao cubo, tá? Só um comentário para você não se assustar com gabarito. Pode ser que você veja esse vídeo depois que a PUC já tenha colocado a errata, tá bom? Só para ficar tranquilo. Não tem o que acontece nesses itens B e C é o fracionamento. Se você não chegou ao fim, mas conseguiu fazer algumas regras de 3 para determinação em mol, a PUC vai te dar uma fração, tá? Se você achar que a PUC não te deu uma fração, por exemplo, quando você sai, abre a densidade, pega volume e passa para massa. Depois, se você quiser passar de massa para mol, para então fazer a conta final, são todas frações, são todos fracionamentos da questão. Então, a questão que tem um valor de 3 pontos, vale 1 ponto para cada item, esse 1 ponto pode ser subdividido em meio e meio, ou até 0,25, 0,25, 0,25, 0,25, tá? Tudo depende de como a banca vai colocar. Não é possível alguém zerar o teu item B, por exemplo, porque você, embora não tenha chegado na resposta, você fez uma regra de 3 de conversão de volume para massa direitinho, ou de massa para mol, né? Errou apenas na proporção estequiométrica com CO2 no final, você tem uma fração de ponto aí, tá? Você não vai ter a questão completa, mas vai ter uma fração de pontos. Então, também é um motivo de pedido de revisão, caso tenha um dado totalmente errado o item B, se você acertou alguma dessas passagens, dessas mudanças de unidade ou transformação da densidade, tá bom? Beleza? Já no item C, é praticamente uma conta só. Tem até duas, a mudança ali da densidade, mas aí já é mais difícil de te darem alguma coisa, muitas frações, tá certo? E para terminar, a questão 3, vou até sentar aqui de novo. A questão 3 é o seguinte, galera, uma questão que fala sobre uma reação no item A de dupla troca, uma neutralização, observa aí um ácido e uma base, ácido nítrico, hidróxido de lítio, a reação já está balanceada, ele dá um ΔH direitinho, tá? E já está por mol. Se está por mol esse ΔH, você não tem que ficar preocupado, porque como é 1 mol de cada um, está por mol, pode ser em relação a qualquer um. E ele pede o calor liberado, observe isso aí, liberado na formação de 360 gramas de água. Gente, uma estequiometria com calor daquelas simples, né? Tua regra de 3, então, é só montar a massa molar da água, está para 57,7. 360x, que equivale a 20 mols, tem gente que passa para mol, não tem problema também. E a questão é muito simples, tá? Comentário sobre o item A dessa questão. Meu aluno pode ter esquecido o termo liberado que está no texto e colocar na resposta menos 1.154 kJ, que é a resposta. Só que vocês lembram muito bem que o termo liberado já tira a necessidade de colocar o menos, porque aquele menos do calor só está ali para dizer o quê? Que o calor foi liberado. Então, como a questão tem no comando liberado, você não deve colocar o menos. Olha, não tem nenhuma relação, não tem nenhuma... Você pode ver no gabarito aí, o gabarito não fala nada sobre aceitar ou não aceitar. Mas, né, embora ainda com uma certa reserva, acho que quem colocou menos 1.154... ainda assim ele vai dar certo, né, pessoal? Mas o certo mesmo é não colocar o menos, porque ele fala liberado na formação. Liberado, então, já tira o menos, tá? Se ele te der errado para quem botou o menos, mas fez a conta correta, vale sim um pedido de revisão. Mas tenho minhas reservas no sentido de que um cara mais rígido possa dizer que esse menos não tem sentido quando ele se fala liberado no texto, tá bom? No item B, ele já, claramente no gabarito, ele já te dá um relax, né? Porque a letra B, embora seja uma reação de redox, de oxirredução, uma reação que, para a gente balancear, tem que fazer lá as semi-reações de oxidação e redução, ele não pede balanceamento, ele claramente pede a espécie iônica, que atua como agente redutor. Aí você lembra bem que o agente redutor representa a substância que contém o cara que se oxida. Redutor é quem se oxida. E por que esse nome? Porque ele provoca redução no outro. Mas observa que o agente redutor é a substância toda. Só que ele pede a espécie iônica,
que atua como agente redutor. Se você vai na reação e vê a variação de Knox, você vê que é o cloreto estanoso, onde tem o estanho que se oxida de +2 a +4. Então é o estanho que é o cloreto estanoso, que é o agente redutor. Mas ele pede a espécie iônica. Vocês sabem muito bem, vocês estão treinados para isso. Porque a PUC gosta muito desse esquema do íon espectador. Porque nessa reação redox, o cloreto não participa da reação. Se você olhar, tem cloreto de estanho 2 antes, tem ácido clorídrico, que é um fornecedor de cloreto, e do outro lado tem cloreto de todo mundo. Ou seja, cloreto não participa da oxirredução, ele é um espectador. Tá legal? Então a PUC gosta muito dessa questão de quem participa e quem não participa. Então quando ele pede a espécie iônica que atua como redutor, ele queria como resposta SN2+, ou seja, é a espécie iônica, só o estanho 2+, que é o redutor. Mas o agente redutor é o cloreto estanoso. Mas ele foi bem claro, pediu a espécie iônica. Aí quando eu olhei essa questão, antes de ver o gabarito, eu pensei, caramba, meus alunos vão colocar, alguns alunos vão colocar cloreto estanoso, porque não vão perceber no comando espécie iônica, né? E aí fui olhar o gabarito oficial, e como você pode ver aí também comigo, tá escrito o que aí, pessoal? Bem claramente aí, na última parte do gabarito, a resposta SNCl2 também é válida. Ou seja, embora ele tenha pedido a espécie iônica, ele é bonzinho e vai aceitar quem colocou o agente redutor como sendo uma espécie neutra e não só de quem de fato se oxida, beleza? Então, relax, se você colocou cloreto estanoso, será aceito, beleza? E para terminar, a letra C, ele fala de um experimento químico, ele dá uma reação, propõe uma reação do sulfato de sódio com cloreto de bário, uma reação de dupla troca, todos nós sabemos fazer, e ambos em solução aquosa. E ele diz que nessa reação forma um composto sólido que precipita. É aquela conversa que a gente sempre tem. Saber quem é o composto que precipita, o chamado pouco solúvel em água, é uma decoreba. Não faz mais parte dos vestibulares modernos, pelo menos daqueles conhecidos, tradicionais. Então eu sempre falo para vocês não têm que se preocupar com isso, a questão tem que te orientar. Como a PUC gosta muito dessa questão dos espectadores, de quem de fato participa e quem não participa, ela coloca uma tabela com uma legendinha dizendo lá no início que a bolinha, que o símbolo da bolinha branca aí mostra o cara que é solúvel em água e a bolinha preta do cara que não é solúvel, ou é pouco solúvel. Beleza? Tranquilo? E aí vai lá. Só que você sabe fazer a dupla troca do sulfato de sódio com cloreto de bário. E essa dupla troca vai dar sulfato de bário e cloreto de sódio. Você nem precisava dessa tabelinha. Porque cloreto de sódio você sabe que é solúvel em água. Você pode até não conhecer o sulfato de bário, mas o cloreto de sódio você sabe que é solúvel. Então ele já deu a tabelinha para te confirmar que o cloreto de sódio está aí marcado como solúvel em água, que é o sal de cozinha, e o sulfato de bário como pouco solúvel. Então, não tem jeito. E aí ele faz duas perguntas. Ele pede a fórmula do composto formado que é pouco solúvel em água, então a fórmula é o quê? BaSO4, você teria que saber fazer a dupla troca, com certeza, né? E depois pede para você mostrar os íons espectadores do processo. Eu brinquei muito com vocês durante o ano, dizendo que a PUC o vestibular da PUC é o rei dos íons espectadores. Se um ano não cair espectador na PUC, não é da PUC. Né? A característica ali de mostrar que tem íons que efetivamente não participam da reação. Por quê? Porque estavam dissociados antes e continuam dissociados depois. Então, não participam, são espectadores, beleza? E quem são os íons espectadores? São daquele que é o muito solúvel em água, porque se ele é muito solúvel, ele dissocia completamente. Então, na verdade, não tem cloreto de sódio, na verdade tem Na+ e Cl- dissociado, assim como estavam no primeiro membro, só sob a forma de outros sais. Sulfato de sódio é muito solúvel, então era Na+ e sulfato. Cloreto de bário é muito solúvel, então tinha bário 2+ e Cl-. Então o sódio, o íon sódio e o íon cloreto estavam dissociados e continuaram dissociados. Então são íons espectadores. E quem de fato reagiu? O cátion bário, que estava dissociado, com o ânion sulfato, que também estava dissociado, e quando se encontraram, formaram um composto pouco solúvel, um sólido branco, mostrando uma reação de precipitação. Beleza? Então é isso. Fiquem atentos ao que a gente falou. E na hora de pedir a revisão, saiba aí
que você tem direito quando a injustiça acontecer, e toma cuidado aí com a questão número 2, que ainda vai ter um ajuste aí, com certeza, uma erratinha aí da PUC. Se não tiver errata, obviamente, o certo seria tudo vezes 1000. Beleza, gente? Tranquilo? Tamo junto. Qualquer coisa, só fazer contato com a gente. Valeu? Um abraço, pessoal.